Eu quero cumprimentar especialmente a mesa e a oportunidade de estar aqui, debatendo a questão dos direitos humanos. E eu saio um pouquinho do roteiro, enfim, da identidade das profissões. Eu não sei se tem algum outro ou outra assistente social aqui, mas é uma... Oi? Não, desculpa. Mas é uma categoria que eu não vi muito presente, porque, enfim, a discussão vai pela questão do direito, mas quando me foi informado do evento, eu não sou uma investigadora específica na área dos direitos humanos, mas eu sou uma investigadora na área de formação em serviço social. E o serviço social é uma profissão eminentemente que trabalha a defesa intransigente dos direitos. Direitos esses que a gente vê no desmonte e no retrocesso, que nós chegamos a pensar assim, retrocesso, e será que em alguma vez eles, em que momento que eles estiveram realmente efetivados e consolidados. Então, eu me chamo Áurea, eu tenho 3 sítios, como diz, eu sou residente em Santa Catarina, trabalho em Curitiba, no Paraná, e sou doutoranda na PUC de São Paulo. E ultimamente, e agora, nesses últimos tempos, eu estou no meu estágio de pesquisa na Universidade de Lisboa. Então, nesse meu trânsito, e nessa vida louca que a gente tem, no momento em que eu escuto, em que eu ouço, nos discursos nacionais e internacionais de chefes de estados, que ainda se reportam a construção de barreiras e fronteiras, e que isso frontalmente fere o direito de ir e vir das pessoas, modificando expectativas e modificando o que o nosso próprio legado constitucional do Estado de Direito democrático, do Estado democrático de direitos, ele apregoa, que é justamente a liberdade das pessoas buscarem as suas condições de vida. Então, partindo da minha própria vivência, quando eu vejo isso, quando eu escuto, evidentemente que nós temos que explorar um pouquinho mais o estudo em relação a isso. Então, como eu falei, a minha pesquisa no doutoramento, ela vai dentro do processo do olhar da investigação, no processo de formação do assistente social, e quanto realmente o princípio ético ele está assegurado. Apesar do título da minha comunicação, Democracia, Direitos e Serviço Social, Participação e Acesso a Direitos diante da Crise Mundial, nem de longe eu pretendo ter essa dimensão de trabalhar a crise mundial, nem de esgotar essa discussão, mas apenas fazer umas provocações em relação à base em que se estrutura a discussão da Constituição do Direito e como é que a sociedade vem reagindo às questões de afronta em que nós estamos vivendo dentro do direito. Eu não falo nem só no caso do Brasil, que, olha, não se tem o que falar, o que está acontecendo. Mas, tomando por base isso, dentro da política nacional e internacional, nós vemos uma desqualificação do discurso e uma desqualificação de questões já avançadas na sociedade que a gente já tem presente nos nossos marcos regulatórios. Então, o objetivo principal desse trabalho é construir algumas reflexões, contribuindo para o debate acerca do princípio fundamental da liberdade e da equidade social, presente nas constituições dos Estados democráticos de direito, e apresentar o serviço social enquanto um profissional que tem valores estruturantes dentro do seu projeto ético-político, o trabalho fundamentado e centralizado na defesa da liberdade, na equidade e na justiça social, identificando o serviço social na base da luta e na efetivação desses direitos. Mesmo que não tenha o serviço social aqui presente, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, vocês já trabalharam dentro dos seus processos, dentro das suas escolas, ou têm um conceito sobre o serviço social. E eu também não vou entrar, vou provocar um pouquinho qual é o conceito que se tem do trabalho do serviço social e a visão que se tem desse trabalhador. Então, eu elegi nesse momento para falar,
dá base para essa discussão algumas categorias predominantes, né, procurando destacar o significado dos conceitos no contexto dos direitos humanos e dos direitos sociais, que é a democracia, a participação social e a cultura política, dentro do princípio dos direitos sociais e humanos. Não penso, né, ou não imagino como discutir a defesa e a constituição do direito humano sem passar por pensar um pouquinho a questão do que hoje significa democracia, do que de como se constitui a participação social a partir da estruturação da cultura política. E o serviço social, evidentemente, né, enquanto profissão. Algumas estatísticas, né, porque durante esses dias apareceram já e foram exploradas expressivamente a crise do mundo que hoje está se vivendo, que além da crise matéria estatística da violência, é uma crise de valores, é uma crise de conceitos e de significados sociais. Então, só para ilustrar, né, de fato, no relatório anual da Anistia Internacional, em 2019, ressalto que, em 2008, 81 países restringiram a liberdade de expressão em seu território. 78% das execuções ocorreram em países do G20, os países mais ricos. 27 países negaram asilo a pessoas que poderiam morrer se voltassem para as suas terras de origem. No relatório da ONU de 2017, só alguns pontos, né? Em 8 países em conflito, 56 milhões de pessoas precisam urgentemente de doações de comida e de assistência em meios de subsistência. Hoje que a tecnologia nos permite a produção de alimentos, né, numa ordem exorbitante, nós ainda temos esses registros drásticos da fome e da questão básica da subsistência. A violência no Brasil mata mais do que a guerra da Síria. Entre 2011 e 2015, houveram 786 mil homicídios, desses 70% causados por armas de fogo e contra jovens negros. Dimensões ainda mais preocupantes ao se compararem com as guerras internacionais desse século. Desde que começou o conflito sírio em março de 2011, morreram 330 mil pessoas. A guerra do Iraque soma 268 mil mortes desde 2003. O Brasil, com 210 milhões de habitantes, é o país que mais mata no século XXI. Entre outras tantas estatísticas que, infelizmente, nós vemos aí, né, no ranking, o Brasil ganhando um destaque nada interessante. O relatório de tendências do emprego global em 2019, da OIT, né, publicado em 13 de fevereiro, mais de 3 bilhões de pessoas empregadas no mundo em 2018 não tinham níveis adequados de segurança econômica, bem-estar material, oportunidades para avançar. 172 milhões de pessoas não tinham emprego em 2017, ou seja, uma em cada 20 indivíduos em idade produtiva. Mais de 700 milhões de pessoas estão vivendo na extrema ou moderada pobreza, apesar de terem um emprego. Qual é a condição do emprego? Que emprego é esse? A redução da pobreza não acompanha o crescimento, não deve acompanhar o crescimento da economia, do emprego nas economias emergentes. 360 milhões de pessoas trabalham em 2018 em empresas familiares. 1 bilhão por conta própria, frequentemente em atividades de subsistência, na ausência de oportunidades de emprego no setor formal e com a ausência de proteção trabalhista ou previdenciária. Também não vamos entrar aqui na discussão das reformas que nós tivemos agora, trabalhista, e da reforma previdenciária em curso no Brasil, que é uma afronta a tudo o que vem. E não é, pelo que eu entendi, né, pelo que eu tenho visto, não é um privilégio do Brasil essa questão da afronta previdenciária e trabalhista que nós estamos vivendo. No setor formal, registra 2 bilhões de trabalhadores, ou seja, 61% da força de trabalho global. Juntos, condições ruins de trabalho, desemprego e desigualdade de gênero contribuíram para desacelerar mais do que o previsto o progresso para atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável de trabalho decente para todos, previsto na Agenda de 2030. Com os dados do SEBRAP, e aqui vem a questão das barreiras, né, que
né, que de alguma forma me motiva a esse olhar. O número de muros separando países ao redor do mundo subiu de 15 existente em 1989 para 63 em 2016. Atualmente, esses muros se estendem por aproximadamente 20 quilômetros e muitos dos seus trechos alcançam mais de 6 metros de altura, sendo complementados por sensores de movimento, escuta e 106 câmaras de vídeo, além de lâminas e arames farpados. Outros emblemáticos exemplos, né, que se extraem na construção do Muro das Fronteiras e do México, que contraditoriamente caracteriza o processo de globalização. A construção de uma barreira física teve início, né, essa entre o México e os Estados Unidos, pelo que consta no relatório do SEBRAP, teve início um ano após a queda do Muro de Berlim, sob a denominação de Cerca de San Diego. Em 2006, houve uma intensificação na construção do muro, que já em 2009 contava com pouco mais de 800 quilômetros dos atuais 1.130 quilômetros. Né? Então, se pergunta, que direitos e em que mundo, né, que nós estamos construindo? Então, dentro das categorias, aqui, enfim, eu não estou muito seguindo porque, né, para não perder o meu tempo aqui, para a gente trocar a informação. Mas, então, dentro das categorias elencadas, dentro desse quadro que a gente vê aí exacerbado, dessas estatísticas que vêm se apontando, primeiro, democracia. Democracia e fronteira são palavras que sugerem entre si uma contradição implícita em seus significados. Democracia é um governo aberto que propõe uma maneira dialética de relações onde a participação e a deliberação determinam um conceito único, igualitário. Então, construir fronteiras e democracia não podem pertencer ao mesmo discurso. Fronteiras, por sua vez, dentro das suas diferentes concepções, que podem ser físicas como emocionais, né? Ela separa, ela não une, né? Ela divide. Portanto, né, vemos essas palavras presentes nos discursos, porém com poderes cada vez menos compartilhados com a sociedade. Estudar a democracia pode parecer redundante, num tempo avançado contemporâneo, tendo em vista já os processos civilizatórios vividos, né, entre povos e países que se debruçaram para banir das sociedades os horrores vividos nas guerras, cometidos tanto individualmente como coletivamente entre povos e territórios. No entanto, por mais explorado que a gente entenda que seja esse estudo sobre esse tema, observa-se, no entanto, que o significado social e dentro dos processos trazem contradições expressas e explícitas nas manifestações políticas. Isso tanto pelo Estado quanto a própria organização social, enquanto um povo que participa da construção do seu processo democrático, redundando cada vez mais em comportamentos sociais incorporados e reproduzidos socialmente, no mínimo preocupantes, que passam muitas vezes sem filtro histórico das conquistas já consolidadas na garantia de direitos. As pessoas parecem que perderam a memória do que a gente viveu durante todos os séculos passados, né? Durante toda a nossa história. Então, acabam reproduzindo discursos diante de quem entra agora nessa discussão política e vê esse quadro, qual é a memória que se tem das lutas que se tiveram, né, do que se viveu historicamente, para que nós pudéssemos ter essa liberdade que hoje a gente pressupõe ter. A democracia passou por diferentes processos até constituir-se no que hoje se apresenta enquanto forma de representação e organização política. Ao longo da história, a democracia é derrotada pelo despotismo, né, ressurgindo no século XVII e XVIII, em meio à Revolução Burguesa, sugerindo uma aproximação com o modo capitalista. E nós não podemos deixar de tratar e de olhar o mundo dentro desse viés neoliberal. Meu Deus do céu. Né? Agora a gente, né, vê que a democracia ela se estrutura, né, dentro dessa base, dessa cultura política, e para a gente constituir o que é direito, nós precisamos ver como é que essa cultura política ela se institui. A cultura política ela se institui dentro de experiências vividas no cotidiano e dentro do que a própria história de vida ela vai repassando para que as pessoas exercitem
dentro de sua região, dentro de sua realidade, o poder de participação e o poder de decisão, né, dentro dos centros decisórios que definem o curso, enfim, dos nossos direitos. Né? Dentro da definição de direitos, enfim, né, vendo que está dentro do núcleo dos direitos fundamentais, o núcleo essencial de uma democracia, reconhecendo valores e dando materialidade à expressão que assegurem a dignidade humana. Né? A Revolução Industrial, ela marca a origem dos direitos, tanto quanto a evolução da tecnologia e da industrialização e do avanço do capitalismo como sistema econômico. Ao passo que nós temos avançado em termos tecnológicos de industrialização, nós também temos avançado na acumulação da riqueza e no nível de desigualdade, que juntas elas crescem, porém, em situações inversas. Né? Quanto mais cresce a riqueza e a acumulação da riqueza, tanto mais se acentua a desigualdade. O serviço social, a gente traz aqui, apresenta, né, dentro desse contexto, como um profissional que trabalha nessa luta contínua, sistemática e permanente, porque a garantia do direito se faz nessa participação. E só fazendo um parênteses aqui, a participação social, ela não pode ser vista somente pela presença, porque a mídia tem um papel importante nesse momento. A mídia, ela dá visibilidade para a organização e para as manifestações, mas o quanto, de fato, essas representações, essas movimentações, elas são representativas e elas continuam num processo de vigilância e de alerta para que esses direitos eles sejam devidamente consolidados. Enfim, teriam muitas coisas, né? Mas a questão principal é que a gente esteja sempre atento, né, à organização política dentro de um Estado capitalista que a gente vive e, como diz Marx, onde tem a perspectiva do lucro, não há espaço para o direito, porque o direito requer investimento e requer que sejam divididos esses lucros. E aí é que nós estamos cada vez mais em confronto com o Estado, né, e com o interesse de uma sociedade.